diferença, portanto, nós não estamos divididos nesse sentido. A diferença é que quem está aqui fora decidiu tomar uma atitude em relação a essa crise, em relação aos problemas que vive. O que a gente quer é que quem está lá dentro tome essa atitude com a gente, porque a gente sente e vive, experimenta as mesmas dificuldades todo dia. Então, a gente não pode apostar na divisão. Eles tentaram nos dividir há muito tempo. Os novos, os antigos, o nível intermediário, o nível superior. Eles apostaram o tempo todo num discurso de divisão da categoria. A gente tem que dizer que não, nós não estamos divididos. A gente sente que precisa lutar para se contrapor a um modelo que fracassou. A gente pode até imaginar que ele podia ter dado certo, mas não deu, fracassou, está pondo em risco a sobrevivência da instituição. Porque não é discurso que eu estou fazendo para quem está aqui agora, é para os próximos 20 anos. Eu pretendo trabalhar nessa casa nos próximos 20 anos. Eu estou defendendo a minha condição de trabalho pelos próximos 20 anos. Por isso eu tomei essa atitude de vir fazer a greve. Por isso a Chile está na greve, e está forte na greve, e está unificada na greve do conjunto dos trabalhadores do IBGE, na greve junto com o Sindicato Nacional. Então é um discurso de unidade que eu estou trazendo aqui, para que realmente caia no coração de todos os colegas, porque a gente não pode repetir o que eles querem fazer, que é a divisão. Uma outra questão que eu queria considerar é que aí a gente está fazendo greve por quê? Porque a gente quer um compromisso do governo, porque a gente não conseguiu arrancar um compromisso da direção. A direção não se comprometeu com a gente. Porque a pergunta, quando se trata de dirigentes, de direção, de gestores, não é quem quer, quem pode, é quem se compromete em assumir os postos de comando, os postos de tomada de decisão. Querer, muitos podem querer. Muitos podem, inclusive, reunir condições intelectuais, de experiência, de formação para ocupar as posições. A pergunta não é quem quer e quem pode. A pergunta é quem se compromete em estar lá e fazer o que é preciso fazer. O grupo que está lá há muito tempo, a gente precisa reconhecer isso, mostrou que não tem compromisso com a instituição. Falar isso não é falar pouca coisa. Eu gostaria também de estar dizendo que alguns dos nossos melhores hoje ocupam a direção do IBGE. Melhores no sentido da experiência, melhores no sentido do preparo, da formação, qualificação, e melhores no sentido do compromisso, da visão de futuro, da coragem de assumir posições. Mas isso não é verdade. Então a gente faz uma crítica muito dura a essa direção, sim. Por isso a gente fala que é preciso democratizar na marra essa instituição. É uma contradição, né? Democratizar na marra. Porque a gente não tem conseguido democratizar no processo do diálogo, do debate. Então a gente vai ter que arrancar uma gestão democrática aqui de dentro. E o momento é agora. Eu acredito que eu faço parte de uma geração que vai dar início à virada, à mudança de uma instituição que tem uma forte tradição autoritária para alguma coisa diferente, mais arejada, mais aberta, capaz de absorver o novo sem desconfiança. O novo não é a novidade, não é a inovação, é a mudança, é um movimento contínuo, que deve ser contínuo e que deve ser quase que natural de renovação. Não deve haver problema nisso. Um outro ponto, por último, é dizer o seguinte: o compromisso que a gente quer arrancar do governo, e que a gente não conseguiu até aqui arrancar da direção, é um compromisso de fazer o debate geral, ampliado, sobre o problema IBGE hoje. Infelizmente exige uma questão IBGE. A gente podia dizer que cargos e salários. No INPI, de alguma maneira, se aponta que o problema do INPI é cargos e salários. No IBGE não é. É maior, é mais profundo e é mais grave, porque estamos falando de ameaça institucional real, imediata. Por isso, os nossos problemas precisam estar colocados num grupo de trabalho, grupo de discussão, numa mesa em que as cabeças sentem para discutir ponto a ponto, no detalhe, porque não é nenhuma medida geral
nenhuma discussão feita com conjunto de outras categorias que vai realmente permitir a gente dar início a esse movimento, a essa mudança que a instituição exige hoje e que não pode mais esperar. Quem faz a gente esperar é a direção do IBGE, que em 2011 e 2012 colocou essa instituição em compasso de espera. Talvez se tivesse tomado medidas, encaminhado questões naquela época, a gente não estivesse vivendo uma crise tão grave e uma greve tão forte hoje. Mais uma vez a gente está pedindo uma reunião. Mais uma vez essa direção vai colocar a gente em compasso de espera. A gente não aguenta mais esperar. Obrigada.